Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mais um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, cheio das bênçãos do Senhor. E domingo é dia de pandeiro, dia de tocarmos nosso pandeiro com muita alegria, com muita felicidade, com muita empolgação, porque o Senhor é bom e a sua vontade dura para sempre. O pandeiro representa a nossa alegria. Não que temos que sair por aí tocando pandeiro, fazendo barulho no domingo, mas toque o seu pandeiro. Qual o motivo da sua alegria nesse domingo? Qual o motivo que te faz se alegrar? Entrega a sua alegria para o Senhor, porque nós temos muitos e muitos motivos para estarmos alegres, para comemorar a bondade do Senhor, a misericórdia, a graça e o favor. Então, pegue seu pandeiro, faça barulho, ligue, cante louvores, glorifique o nome do Senhor do seu jeito, com a sua voz, com as suas palmas, mas glorifique o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso. E hoje tem uma frase para deixar para vocês, que é para nós nos segurarmos dela nessa semana, que é uma frase importante para nossa vida. A verdadeira plenitude é ser quem Deus nos chamou para ser. Essa é a nossa verdadeira plenitude. É vivemos os planos do Senhor, vivemos as verdades do Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou. Só encontramos felicidade, só encontramos contentamento quando nós estamos vivendo essa plenitude, viver o que o Senhor nos chamou para ser. Amém? E a nossa palavra hoje, para nós meditarmos, está em Juízes 7, do 1 ao 3, que diz o seguinte: de madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acompanharam junto à fonte de Arote. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Essa é a palavra do Senhor. Quando Deus diz que aquele que tiver com medo pode ir embora, ele está fazendo uma liberação a pessoas que o Senhor quer remover das nossas histórias, mas tentamos nos agarrar a elas. A aliança que nunca foram estabelecida pelo Senhor, mas continuamos reféns delas. Isso que Deus faz com Gideão é o que Ele quer fazer conosco. Ele quer lhe dizer: você precisa remover pessoas medrosas da linha de frente, da construção da sua história. Aleluia! Que poderoso! Quem não tem alguém que sempre joga areia naquilo que você está com esperança, no seu sonho, na sua vontade? Quem não tem alguém que sempre fala: será? Será que foi Deus? Será que é Deus mesmo que falou? Será que veio de Deus? Será que isso que o Senhor falou para você fazer, será que foi Deus? Eu passei por isso. Quem não passou por isso? Quem nunca viveu como alguém que sempre joga areia, que fala: se for de Deus, se for de Deus. Logo que eu criei o canal, assim que o Senhor me deu essa direção, eu comentei com uma pessoa que nem deveria, na verdade, que já nem fazia mais parte da minha vida, não tinha nem porquê, mas ainda existia uma consideração da minha parte para com essa pessoa. E aí eu peguei e comentei, falei: Senhor, assim, contei o testemunho, né, que o Senhor me acordou de madrugada para fazer o canal e tal, e que estava caminhando naquilo conforme o Senhor tinha me conduzido, tinha me orientado, conforme os planos do Senhor. Aí a pessoa, que não é nem uma pessoa que caminha corretamente nos caminhos do Senhor, a pessoa pegou e falou assim: se for de Deus, se for de Deus, vai dar certo, vamos ver. Então, assim, quem não tem alguém na vida que nós nos agarramos a essas pessoas que nem deveriam fazer parte da nossa vida, e nós estamos nos prendendo a opiniões, a falas e a conceitos de pessoas que nem deveriam estar na nossa vida, que ela não nos agrega nada no caminhar, no fortalecimento do Senhor. E o Senhor aqui, Ele é claro, tem pessoas que Ele quer e que Ele vai. Existem pessoas que elas saem da nossa vida achando que elas saíram da nossa vida, quando na verdade foi o Senhor que tirou, porque elas nos
atrapalham na construção da nossa história. Existem alianças que foram feitas sem o consentimento do Senhor, é o que diz aqui, ó. Deus, mas continuamos refém a elas. Deus, ó, agora achei. Há alianças que nunca foram estabelecidas por Deus, mas continuamos presas a elas. Então o Senhor conhece o coração de cada um. Existe pessoa que nós nos alicerçamos a ela, nós criamos uma aliança com elas e somos fiéis à aliança que fazemos com ela, mas elas não são fiéis a nós. Só que tudo isso o Senhor vê, tudo isso o Senhor enxerga e Ele tira do nosso caminho. Que glória, que bênção. Mas que possamos estar sensível ao Espírito Santo quando Ele nos mostra que existem pessoas que não devem estar na nossa vida, que na verdade são pedras de tropeço, são pessoas que atrapalham o propósito do Senhor na nossa vida, que estejamos sensíveis aos sinais que o Senhor nos mostra, assim como eu tentei manter algumas alianças, algumas pessoas que não deveriam estar na minha história. Você também, com certeza, deve ter pessoas que não devem estar na sua história. Nós não devemos descartar pessoas, né? Mas devemos sim estar de olho e sensíveis ao Espírito Santo para que eles nos mostrem que algumas pessoas não devem estar na nossa linha de frente. Pessoas que vão caminhar diretamente com a gente, que vão compartilhar do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa luta diária, das nossas frustrações, das nossas vitórias também, porque nós temos muitas vitórias, temos vitórias todos os dias em Cristo. Então nós devemos estar sensíveis, que algumas pessoas, para um oi, para uma conversa, eventualmente, alguma coisa, tá tudo bem, tá tudo certo, valeu, obrigada, tchau. Mas tem gente que não pode estar na nossa linha de frente, na nossa família, dentro da nossa casa, sendo acolhido pelo que nós melhor temos para dar para uma pessoa que é o nosso tempo. O que nós temos de valor não é a casa, não é o carro, não é o seu dinheiro, é sim o nosso tempo, porque é algo que jamais voltará atrás, é irrecuperável o tempo que nós dedicamos a alguém. Então que o nosso coração seja sensível ao Espírito Santo, aos sinais, que nós possamos não ignorá-los. Eu, por exemplo, tive vários sinais, cada um deles ignorado com sucesso, check. Mas o Senhor, mesmo assim, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, a sua fidelidade. O Senhor não deixa um justo enganado. O Senhor faz o que tem que se fazer. O Senhor mostra o que tem que mostrar. O Senhor tira as pedras de tropeço da nossa vida. O Senhor tira do nosso caminho. E não é porque tirou, nós temos que detestar, odiar muito menos, mas não faz parte da nossa história. Vida que segue, vida que continua e caminhamos. E quando tira, a vida começa a fluir, a vida começa a caminhar, porque o propósito do Senhor começa a ter espaço para fluir. E ao fluir, as coisas vão para frente. Amém? Isso não significa que você precisa descartar pessoas, mas apenas não pode contar com essas pessoas para lutar. Foi exatamente o que eu falei. Elas não podem ser a sua linha de frente durante a batalha. Então olhe ao seu redor e comece a perceber as pessoas perto de você. Analise quem está na sua linha de frente e libere aquele que não se coloca como... Libere aquele que se coloca como medroso diante dos planos de Deus. Ore para que Deus o cerque de pessoas ousadas, que não sentem medo de viver a promessa e de se entregar de todo o coração. Não precisa fazer sentido para ninguém. Se faz sentido para aquele que fez a promessa. Exatamente isso. Ore e peça ao Senhor que o Senhor lhe dê clareza, lhe dê discernimento, revelação de quem precisa sair da sua linha de frente. E se você não tiver coragem o suficiente para tirar da linha de frente, e o Senhor tem um propósito, e o Senhor quer fazer algo grandioso na sua vida, ainda que você não tenha coragem para tirar, Ele mesmo tira. Ele mesmo se encarrega de tirar aquilo que impede de você avançar e crescer no reino. Vai custar algumas lágrimas, vai custar algumas dores? Vai, mas isso vai fazer com que você cresça, você se fortaleça e não seja um medroso, assim como essa história aqui de Gideão, que mandou embora todos os medrosos que não estavam preparados para encarar e viver o propósito do Senhor, que nem foi vivido ali com Gideão e os 300 valentes que venceram mais de 120 soldados inimigos. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Que nesse dia de hoje o Senhor tire da minha vida, da sua vida, toda e qualquer pedra de tropeço
Que o Senhor te mostre, que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça, te encoraje a tirar aquelas pessoas que impedem o seu avançar no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fica com Jesus, fica com essa palavra. Toque o seu pandeiro com muita alegria. Louve e glorifique ao Senhor a cada instante desse domingo maravilhoso, abençoado que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Fica com Jesus.